Olá, seja bem-vindo à quinta aula da disciplina Cálculo Numérico. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e hoje o nosso conteúdo é ajuste de curvas. Mas antes de entrarmos então nos conceitos, estudarmos esses conceitos, eu tenho um recadinho a respeito da produção textual. O prazo para inserção da produção textual pelo aluno no sistema foi prorrogado mais uma semana. Então, você tem mais uma semana para inserir a sua produção textual no sistema. Agora, retornando à aula, na aula anterior, você conheceu a interpolação. E o que significou interpolar pontos? Então, dada um conjunto de pontos, eu então estabeleço um polinômio que passa por esses pontos, ok? Só que há algumas situações em que eu sei que eu tenho vários pontos e eu sei que aquele conjunto de pontos apresenta uma tendência a uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, a uma linha reta. E sabemos que para determinar uma linha reta, nós precisamos pelo menos de 2 pontos. E passar uma reta por 2 pontos conhecidos é muito simples. Na aula anterior, nós resolvemos por meio de sistema. Mas, pensando em 3 pontos, será que eu consigo, por meio de um sistema linear, pensar numa equação de uma reta que passe por 3 pontos? E se 4, e 5, e 6? Também temos, no contexto, principalmente na aplicação dos conhecimentos, a mensuração. O que é mensurar? Mensurar é comparar. Então, eu tenho um instrumento e eu faço uma comparação com a realidade. No ato de medir da mensuração, está inerente um erro. Ou seja, há situações que a interpolação não se coloca. Eu tenho um conjunto de pontos enorme, que se eu for interpolar esse conjunto de pontos, eu vou obter um polinômio com uma complexidade com um grau 10, grau 12, que não é interessante para o meu estudo. Um polinômio de primeiro grau, uma reta, seria o mais interessante. Então, o que nós poderíamos fazer nesse caso? Poderíamos, então, ajustar os pontos a uma reta, ou seja, vamos pensar então numa reta que mais se aproxima desses pontos e que os erros do valor estimado para o valor real, o quadrado desses erros, seja o menor possível. Vamos então nessa aula conhecer o método dos mínimos quadrados para o ajuste de curva, caso linear, ok? Vamos então ao quadro conhecer os objetivos da aula. Temos então como nosso primeiro objetivo conhecer o ajuste de curvas, especificadamente o método dos mínimos quadrados e o caso linear. Então vamos focar na determinação de uma equação de reta de regressão. Vamos também refletir a respeito da relação entre a interpolação e a regressão. E essa reflexão eu já proporcionei inicialmente, mas nós vamos aprofundar essa reflexão ao longo da aula e vamos também analisar a qualidade do ajuste da curva por meio do método dos mínimos quadrados. Ou seja, não basta somente realizar os estudos, realizar o ajuste. Nós temos que também pensar na qualidade desse ajuste e se esse ajuste está ou não proporcionando resultados condizentes com o meu objetivo. Vamos então agora ao quadro com a situação geradora de aprendizagem, que é a situação que vai contextualizar todo o nosso movimento. Então, de acordo com a lei de Charles, muito importante esse início, para um gás ideal em um volume constante, existe uma relação linear entre pressão e temperatura. Então, nós já podemos perceber que nós temos duas variáveis nesse contexto: a pressão e a temperatura.
E de acordo com a lei de Charles, essa relação de pressão e temperatura é uma relação linear, ou é uma hipótese que nós já levantamos. Nós levantamos que a relação é linear. No experimento mostrado na figura, já eu vou apresentar essa figura, um volume fixo de gás em um recipiente lacrado é submergido em água gelada com 10 graus Celsius. A temperatura do gás é então elevada em incrementos de 10 em 10 até atingirmos 100 graus Celsius, o que é feito aquecendo-se a água e a pressão do gás é medida em cada temperatura. Então, o que acontece nesse experimento que nós iremos estudar hoje? Eu tenho, então, a água, onde que foi iniciado com gelo, o gelo está a 100 graus Celsius, essa é uma chapa quente. Aqui dentro nós temos o gás e temos também o manômetro, que foi colocado em cima, que mede, então, a pressão. Então, conforme a temperatura sobe de 10 em 10 graus, é extraído o valor da pressão para cada uma dessa temperatura. Então, já podemos perceber o quê? Que a pressão, nós já podemos pensar que a pressão, ela está em função da temperatura. Podemos, com isso, então, retirar as seguintes informações. Então, eu tenho a temperatura em Celsius e eu tenho a pressão em ATM. Então, a temperatura 0 e a pressão 0,94, com 10 graus Celsius, 0,96, com 20 graus Celsius, 1, com 30, 1,05 ATM, com 40, 1,07, com 50, 1,09, com 60, 1,14, com 70, 1,17, com 80, 1,21, com 90, 1,24 e com 100 graus, 1,28. O que nós iremos fazer, então? Vamos encontrar uma equação, uma função polinomial do primeiro grau que se ajuste a esses dados. Vamos extravasar esses dados e obter o momento em que a pressão é zero. E ao descobrirmos essa temperatura em que a pressão é igual a zero, nós temos então uma aproximação para o que seria chamado de zero absoluto. Então, o que tem que ficar claro desse experimento e desses dados que foi apresentado? Eu tenho temperatura e eu tenho pressão. E eu vejo que a pressão, ela é uma variável dependente da temperatura, que é a variável independente. O que nós iremos fazer inicialmente? Vamos encontrar, então, uma reta que se ajuste a esses pontos e depois nós iremos, então, procurar a pressão igual a zero. Qual é a temperatura que possibilita pensarmos, refletir sobre uma pressão igual a zero? Com isso, nós iremos encontrar o zero absoluto. E esse zero absoluto é interessante, porque é por meio dessa situação que nós vamos também avaliar todo o processo que nós desenvolvemos. Vamos retomar ao quadro, aonde que nós temos uma reflexão sobre a situação. Então, devemos, primeiramente, pensar em uma função linear que descreve o fenômeno analisado. Seria uma função linear ou seria uma função polinomial do primeiro grau? Essa é uma questão que nós começamos a pensar. Segundo, a interpolação seria uma alternativa? Lembrando sobre os conceitos que nós estudamos na aula anterior. Se eu procurasse, então, interpolar todos esses pontos, se eu for pensar num polinômio que passe por todos esses pontos, olha só, nós temos 11 pontos. Nós vamos pensar em passar em todos os pontos, nós vamos ter um polinômio de grau 10.
Lembrando que o maior grau é uma unidade a menos que a quantidade de pontos. Então, será que seria interessante isso? Eu já tenho a hipótese dela ser linear. Eu preciso de um polinômio de grau 10. Como podemos encontrar a função desejada, levando as possibilidades de haver erros na realização do experimento? Então, nós estamos trabalhando nesse contexto com instrumentos. E, inerente a esse processo de mensuração, nós temos erros. Ou seja, então não há a necessidade, esses pontos que você tem, no caso que foram escolhidos, eles não necessariamente podem ser os pontos corretos. Inerente a esses pontos já existe um erro. Será que então interpolar é algo viável? E a última, há como minimizar esses erros, promovendo um ajuste de modo que a diferença entre o valor real e a estimativa seja mínimo? Essa questão de ser mínimo, ela é de extrema importância para a nossa discussão. Eu tenho então que pensar em procurar uma função polinomial do primeiro grau ou a equação de uma reta que vai se ajustar a esses pontos e eu vou garantir com isso que o erro encontrado, o erro desse ajuste, seja o menor possível, ok? Seja o menor possível. E como que nós podemos, então, garantir a ideia do menor possível, do mínimo? Em cálculo diferencial integral, você estudou uma aplicação da derivada utilizada para maximizar e para minimizar funções. Pois bem, nós vamos, ao longo dessa aula, recorrer a esses conhecimentos. Mas antes disso, vamos retomar ao quadro, onde nós temos outro ponto de partida. Vamos começar a resolver a situação-problema listando algumas hipóteses. E essas hipóteses, elas vão subsidiar todo o processo que nós estamos realizando. Então, temos que pensar o seguinte. Vamos ajustar primeiro a função por meio de uma função que pertence à seguinte família. F de n é igual a A1 que multiplica xn mais A0. Ou seja, qual é essa família? Essa é a família das funções polinomiais de primeiro grau. Ok? Aonde que eu tenho? A1 é o coeficiente angular e A0 é o coeficiente linear. E são esses os valores que eu quero encontrar. Quem é A1 e quem é A0 da função polinomial do primeiro grau, que vai, então, se ajustar ao conjunto de pontos que nós temos. Devemos pensar em uma estratégia para determinar os valores de A1 e A0, tendo em mãos os pontos conhecidos. Se tivéssemos dois pontos, só dois pontos, podemos pensar em um sistema linear. Já fizemos isso na aula passada. Mas se tivéssemos muitos pontos, principalmente nesse caso que nós temos 11 pontos, será que 11 pontos alinhados, é fácil pensar numa reta que perpasse ou que se aproxime desses pontos? Vamos pensar então nesse caso dessa figura. Eu tenho então os pontos, essa nuvem de pontos mostra uma tendência a ser linear, lembrando que na obtenção dos pontos, na mensuração dos pontos, nós temos, inerente a essa situação, mas inerente a ela nós temos erros. E o que nós vamos pensar? Olha só, se eu tenho dois pontos e se eu for pensar em interpolar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta passando nesse sentido, que não representa o fenômeno. Olha só, eu posso ter uma outra reta passando aqui por cima, eu posso ter outra reta aqui, eu posso ter outra reta aqui. Ou seja, nós podemos ter várias retas e essa nuvem de pontos, ela pode, de certo modo, por meio da interpolação, não ser necessária. E também não faz sentido pensar em um polinômio que passe por todos esses pontos. Olha a complexidade que esse polinômio que passa por esses pontos, todos os pontos pode apresentar, principalmente pensando no seu grau. Aqui são 10 pontos. Se a gente fosse pensar no polinômio que passa pelos 10 pontos, o seu grau
teria que ser 9. No mínimo, você teria x elevado a 9 alguma coisa. Se a tendência é linear, por que não realizar o ajuste? Então, esse é um questionamento fundamental. Então, pensando no ajuste, na necessidade de realizar o ajuste, nesse caso, há necessidade de elaborar um critério com o intuito de garantir que os erros ou resíduos obtidos entre a diferença da imagem yi de cada xi e sua respectiva estimativa obtida pela função que ajusta os dados, f de xn. O que significa isso? Vamos supor que essa seja uma função que está ajustando esse conjunto de pontos que eu tenho no quadro. Se eu referenciar esse ponto, olha só, e eu vou projetar no eixo y, eu teria o y associado e aqui eu teria o x associado a este ponto, ok? Mas se eu for utilizar a reta de regressão ou a reta que é de ajuste desses pontos, eu não vou considerar este y, ou conforme vamos utilizar a notação do material, seria xy. Eu não vou utilizar yi. Eu irei utilizar, olha só, esse outro valor, que é a f de xi, ou seja, a imagem de xi de acordo com a função. Então, essa diferença que eu estou destacando no eixo y seria, então, o erro na estimativa. E no processo de tomada de decisão e cálculos que eu for realizar na sequência do estudo, esse erro tem que ser levado em consideração. E eu tenho que garantir que esse erro seja o menor possível. Eu tenho que pensar em garantias para que esse erro seja o menor possível. Desse modo, nós podemos então começar, definindo esse erro, pensando nesse erro. Podemos definir esse erro como sendo a seguinte expressão. Então, eu vou chamar de Rn, ou seja, sendo n cada ponto. Então, para cada ponto do processo de ajuste, eu vou pensar em um erro para este ponto. Então, Rn é igual a yn. O que é yn? É o valor coletado menos a imagem de xn pela função ajuste. Ou seja, o que eu estou fazendo? Se eu volto no esboço, o que eu estou chamando de erro? Eu estou chamando de Rn, no caso, aqui para nós, como no índice é i, eu vou trabalhar com Ri, sendo igual a quem? Ao yi, que seria o ponto que foi coletado, menos a f de xi. E esse valor desse R e o valor, o sinal desse R, vai depender do quê? Se yi for menor e f de xi for maior, o Ri vai ser negativo. E se for ao contrário, o Ri será positivo. Então, eu tenho um sinal também incrustado a este erro. Lembrando que a função que nós estamos ajustando é uma função que tem a característica que pertence à família das funções polinomiais do primeiro grau. Então, f de xn é igual a 1xn mais a zero. É a função que nos interessa no processo de ajuste. Então, agora eu coloquei, no caso, nós temos um outro gráfico onde nós temos mais pontos. Nós temos R1, nós temos definido, sendo essa diferença R1, ou seja, o erro para o ajuste do primeiro ponto. Nós temos R2, que é o erro do ajuste do segundo ponto. Temos também R3, que é o erro no ajuste do terceiro ponto. Temos o R4, temos o R5, até chegar no Rn. Lembrando que o Rn é o erro do último ajuste. No nosso caso, ele acaba sendo o erro no último ajuste do último ponto. Dessa maneira, como que nós podemos pensar? Nós podemos estruturar essa situação
por meio do somatório, olha só, de todos esses RIs. Então, quando você entra em contato com essa notação, nós estamos tratando de um somatório. O que seria então isso? Em quadro branco, nós temos o seguinte, nós temos que E é igual o somatório de 1 variando até N de RI. O que isso significa? Isso significa que nós teremos, então, o I não começa no 1 e o índice não é I, R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 até chegar no último. E o último é quem? Rn. É isso que essa notação nos traz, essa notação de somatório. Desenvolvendo a notação do somatório, nós temos o quê? Nós temos uma soma com N parcelas, conforme está indicado nesse somatório. Então, nós temos que o erro é igual ao somatório de 1 até N dos RIs, e nós já podemos pensar nos RIs como sendo a diferença do valor coletado pelo experimento menos a imagem de x, aqui no caso, ó, nós estamos falando de xi, ok? De xi obtido no ajuste. Então, com essa maneira, nós temos toda essa soma dessas diferenças, sendo então conceituando o nosso erro. Por que eu preciso pensar nisso? Porque o que eu quero é que esse erro seja o menor possível. Com isso, nós iremos elaborar uma função para que possamos aplicar os conceitos do cálculo de minimização para que esse erro seja o menor possível. Como estamos estudando os dados para uma função que pertence à seguinte família, então f de xn igual a 1, xn mais a0, nós podemos então substituir esses dados, nós podemos realizar a troca da f de xn pelos elementos da família, aonde que nós evidenciamos A1 e A0, que são valores que nos interessam quando estamos realizando o ajuste, determinar esses valores. Então, lembrando que nós temos um jogo de sinal, ao inserir no somatório, nós teremos menos quem é a f de xn, nós teremos então A1 xi mais A0. Então, menos com mais, nós teremos então menos A1xi e menos com mais, nós teremos menos A0. Então, nós definimos o erro como sendo o somatório de 1 a n de yi menos A1xi menos A0. Ok? Então, eu estou, por meio dessa fundamentação teórica, matemática que estamos realizando, eu estou construindo uma forma de encontrar A0 e A1, garantindo que o quadrado desses erros, ou procurando que esse erro seja o menor possível. Eu procuro que esses erros sejam o menor possível, ok? Nesse momento, então, nós vamos dar uma pausa para reflexão. E nós iremos, então, refletir sobre essa igualdade que nós encontramos. Analisando os valores que podemos obter no critério que construímos, há possibilidade de termos valores negativos para E. Valores negativos são pertinentes para a análise que estamos propondo realizar?
Então, nós vamos pensar sobre E. Você fique à vontade para retornar nas outras, pensando, né, de forma genérica no gráfico que nós estamos estudando, e vamos pensar sobre o sinal do erro. Será que tem como eu ter erros grandes, mas que ao juntar eu tenho essa função igual a zero, que acaba camuflando a divergência identificada no início? Vou dar um tempinho e nós já retornamos então com a reflexão. Retornando então do momento de reflexão, nós vamos ao quadro analisar a seguinte imagem. Observe essa imagem em que temos 4 pontos e estamos realizando o ajuste por meio dessa reta que temos aqui, vamos chamar ela de f de x. Observe então o seguinte, nós temos, essa reta foi graduada já pensando que a gente possa mensurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 unidades para R1. Mas como nós, nesse caso, R1 está abaixo, e se nós fôssemos pensar na maneira como estruturamos a fórmula, nós temos aqui, então, um valor para o erro negativo. Por quê? Porque estamos estimando um valor maior do que o valor coletado. Se fôssemos pensar em R4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos também 6 unidades. Só que 6 unidades positivas. Pensando em R2, 1, 2, 3. Nós temos 3 unidades negativas, porque está abaixo da reta. E pensando em R3, 1, 2, 3 unidades positivas. Menos 6
com menos 3, pensando em somando todos esses resíduos, nós teríamos então a soma de todos esses resíduos, nós teríamos então menos 6, mais menos 3, mais 6 e mais 3. Ou seja, nós temos que a soma é zero. Ou seja, não há resíduo. Será que não há resíduo? Ou o sinal negativo implica que nós não temos um resíduo, o resíduo ele acaba camuflando o resíduo. Então nós temos que pensar em eliminar esses valores negativos. E o que poderíamos fazer então? Poderíamos assumir essa fórmula em módulo, porque contida extraindo o módulo do número, no caso eu garanto que sempre será positivo. Só que no módulo nós teremos mais um problema. Quando eu for extrair o módulo, eu vou ter várias possibilidades, várias retas, vários valores para A0 e A1 que vão satisfazer o sistema que eu vou formar. Haverá várias possibilidades. E eu quero uma única possível. Eu tenho que garantir uma única possível. Então, nós vamos recorrer à ideia de elevar esse erro ao quadrado. Porque mesmo se ele for negativo, quando eu elevo ele ao quadrado, o que acontece? Ele se torna positivo. E por elevar ao quadrado, eu não caio na questão do módulo. Porque quando eu elevo ao quadrado, eu garanto que A0 e A1, quem eu quero encontrar, seja único. Ok? Vamos retomar ao quadro. Então, uma boa maneira de construir o critério é dada pela seguinte expressão, que garante uma boa medida do erro total e possibilita definir uma única função que ajusta esses dados. Nós estamos então falando da ideia do erro igual a RI ao quadrado, igual o somatório de 1 a N de YI menos A1XI mais A0, faltou um parênteses aqui, elevado ao quadrado, todo o somatório elevado ao quadrado. Podemos observar, nesse caso, que x e y são conhecidos. Dessa forma, trata-se de uma função não linear. É uma função não linear de duas variáveis, que no nosso caso é A1 e A0. Ou seja, nós estamos num contexto de uma função com duas variáveis reais. Ok? Então, nós vamos agora trabalhar num processo um pouquinho diferente do que nós estávamos acostumados. Porque nós temos duas variáveis numa função. Dessa maneira, nós vamos então dar sequência pensando o seguinte. A função e apresenta um mínimo e vamos obter esse valor por meio da derivação parcial dessa função de duas variáveis. Para realizar essa derivação, nós vamos então utilizar as derivadas parciais. Com muita atenção, eu vou aplicar a regra da cadeia durante esse processo. Eu tenho que E é igual o somatório de 1 a N de YI menos A1XI mais A0 ao quadrado. E eu vou, então, chamar todo esse somatório de U. Eu vou assumir U igual o somatório de 1 a N de YI menos, aqui nós temos mais um parênteses, menos A1XI mais A0 elevado ao quadrado, A0, só isso. Vou chamar isso de U.
Então, eu tenho E igual, como eu chamei todo o somatório de U, eu tenho, então, que E é igual a U ao quadrado. Vamos, então, agora pensar na regra. Nós vamos, então, agora pensar na regra da derivação. Então, derivada de E em relação a U, o 2 caiu, 2U, vou retirar uma unidade do expoente, 2U elevado a 1. Vamos escrever U agora de uma outra maneira, já fazendo esse jogo de sinal do menos com todos os elementos que estão no parênteses, para facilitar nossas operações. Então, somatório de 1 a N, de YI menos A1XI, então menos com mais menos, menos com mais menos A0. E vamos agora derivar U em relação, vamos primeiro pensar em A0, ok? Pensar em A0. Quando eu derivo em relação à variável A0, a variável A1 é constante. Então, nós vamos ter o somatório, nós podemos pensar no somatório, e a derivada de YI vai ser 0 menos a derivada de A1xi vai ser 0, e a derivada de menos A0, nós temos, então, menos 1. Pensando agora na regra da cadeia, a derivada de E em relação a A0, que é quem eu quero determinar, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a derivada de E em relação a U, que é 2U, então eu vou ter o 2. E quem é o U? O U é todo esse somatório. Então, replico o somatório, I igual de 1 a N, de YI, eu já vou pôr esse de baixo como jogo de sinal realizado, menos A1XI menos A0, que multiplica a derivada de U em relação a A0, que é menos 1. Como é menos 1, eu já posso, então, realizar o produto de menos 1 com 2. Você tem 2 vezes a soma vezes menos 1. Então, o menos 1 eu já vou multiplicar com menos 2 e eu já vou deixar ele, então, dessa forma, construído a derivada de E em relação a A0. Nós temos, então, uma dúvida apresentada em relação a essas unidades. Eu contei. Se você perceber, você tem o próprio gráfico possibilita, ele está todo tracejado, que possibilita pensar na unidade para mensurar. Então, foi por isso que eu fiz essa contagem. Retornando, então, nós vamos derivar a função E agora em relação a A1. E o processo vai ser semelhante ao que nós realizamos anteriormente. Derivada de E em relação a 1, nós vamos ter, então, o 2, que multiplica o somatório de 1 a N, de YI menos A1XI menos A0, elevado a 2 menos 1, vezes menos XI. Eu vou pôr em quadro branco para facilitar, então, esse nosso cálculo. Então, eu vou chamar U igual o somatório de 1 a N de YI menos A1 menos A1XI menos A0. E, consequentemente, eu tenho que E é igual a U ao quadrado. Então, derivada de E em relação a U acaba sendo 2U. É só tombar e retirar 1 da unidade. 2U. E a derivada
de U em relação a A1 vai ser igual a derivada de YI vai ser 0, a derivada de A1xi, nós vamos ter então, menos A1xi menos xi. Lembrando que xi é como se fosse uma constante. Vamos pensar na derivada de menos 3x. A derivada de menos 3x não é 3? É o caso semelhante que acontece aqui. Como x é constante, a derivada de menos xi vezes A1 é xi. E a 0 também é constante, nós também vamos ter 0. Então, a derivada de U em relação a 1 é menos xi. Finalizando a regra da cadeia, derivada de E em relação a 1 é igual a 2 vezes o U. Mas quem é o U? O somatório de 1 a N de YI menos A1xi menos A0. Então, tenho todo esse somatório que multiplica menos xi. O que nós já podemos fazer, então, pensando no xi? Nós podemos distribuir, pensar esse menos, já trazer ele para o 2 e vamos distribuir xi para todos os valores que estão no parênteses. E com isso, nós vamos obter o menos 2, somatório de 1 a n de YI xi menos A1xi ao quadrado menos A0xi. Eu já deixo ele com esse formato. Iremos agora elaborar um sistema linear comparando as derivadas parciais com o objetivo de encontrar A0 e A1. Porém, vamos preparar essas equações igualando a zero, pois temos que garantir a condição de E ser mínimo. Então, é a ideia pensando no quê? Encontrar o ponto crítico dessa função. Então, eu vou igualar a zero, igualei a zero, menos 2, não está multiplicando o somatório? Ele passa, então, dividindo. 0 dividido por 2, eu tenho... 0 dividido por menos 2, eu tenho, então, 0. E agora, eu vou abrir o somatório, porque como é um somatório dessas parcelas, eu tenho uma propriedade de somatório que me permite o somatório de 1 a n de xi, o somatório de 1 a n de menos A1xi. O A1 vai repetir em todos. Quem está variando xi, eu retiro ele para fora do somatório, menos o somatório de 1 a n de A0. E vou igualar a zero. Agora é importante pensar nesse passo aqui. Pensa comigo. Nós não temos 1 a n, nós não temos A0. Ou seja, o A0 vai repetir a cada vez que I variar de N vezes, A0 vai acabar repetindo. Então, A0 mais A0 mais A0 mais A0 mais A0, N vezes. Então, pensando a mesma ideia da tabuada. A0 vezes ele mesmo, N vezes. Então, com isso, eu finalizo o tratamento da primeira equação. Raiz de 1 a n de YI menos A1, somatório de 1 a n de xi menos n a 0 igual a 0. O mesmo processo nós vamos fazer com a outra derivada parcial em relação a A1. Menos 2 está multiplicando, opera do outro lado dividindo, 0 dividido por menos 2, 0. E agora, dessa forma, nós vamos abrir o somatório. Note que aqui nós não temos aquela ideia de ter uma constante no somatório, que era o caso do A0. Só que nós temos somatório de 1 a n de YI xi. Nesse caso, quem está variando é só o YI, então o A1 nós retiramos como constante para fora. Aí, que multiplica o somatório de 1 a n de xi ao quadrado, menos A0, somatório de 1 a n de xi igual a 0. De posse, então, dessas informações, nós podemos montar um sistema linear. Olha só, comparando, se eu encontro o A1 e o A0 que satisfaz esse sistema linear,
eu tenho, então, garantido o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta que se ajusta aos pontos. Essa é a ideia. Quando eu derivei parcialmente, eu pensei em encontrar em deixar E menor possível. E com essas informações agora, resolvendo esse sistema, eu já garanti E menor possível. Eu tenho, então, valores dessa reta que ajustam os pontos. A solução desse sistema nos possibilita determinar os valores de A0 e A1, determinando a equação da reta que possibilita realizar a regressão. Nós vamos agora mudar, então, essa notação de somatório. Então, nós podemos elaborar a seguinte expressão, resolvendo o sistema linear e realizando a seguinte mudança na forma que escrevemos os termos envolvidos. Então, o somatório de 1an de xi, vamos tratar como S de x. O somatório de 1an de yi, vamos tratar como xy. O somatório de 1an de x vezes y, vamos tratar como S de xy. O somatório de 1an de xi ao quadrado, vamos tratar como sendo S de xx. Então, nós podemos, com isso, construir o seguinte sistema. Nós temos, então, construindo o seguinte sistema. A1, que multiplica o somatório de x, então eu vou tratar como sendo S de x, mais n, que multiplica 0, é igual ao somatório de y, dos y. Na segunda linha temos A1, que multiplica o somatório do x elevado ao quadrado, ou seja, xx, mais A0, que multiplica o somatório de x. Isso tudo sendo igual ao somatório de x do produto entre x e y. E nós podemos, então, isolando A0 na primeira equação e substituindo na segunda, nós podemos, então, ter esses valores. A1 igual n, que multiplica o somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n, que multiplica o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Com isso, eu determino A1. E A0 é igual a S de xx, ou seja, somatório de x ao quadrado, que multiplica somatório de y, menos somatório de x vezes y, que multiplica o somatório de x, dividido por n, que multiplica o somatório de x ao quadrado, menos sx, o somatório de x elevado ao quadrado. Então, nesse caso, nós temos duas situações agora para frente. Ou nós podemos resolver o sistema, então nós pegamos os pontos, elaboramos uma tabela, determinamos a soma de todos os x, a soma de todos os y, a soma do x ao quadrado, a soma do produto, o somatório do produto entre x e y, e substituímos nesses valores, já isolando A1 e A0, ou podemos substituir os valores no sistema e resolver no sistema. Nós vamos nessa aula fazer das duas maneiras. Vamos então retomar ao quadro. Então, o que iremos fazer agora é aplicar essa teoria que nós estudamos nos dados. Então, os dados daquela tabela inicial, quando eles foram inseridos, nós chegamos na seguinte situação. Observe que a hipótese da lei de Charles, de que a relação de temperatura que nós temos no domínio e a pressão que temos na imagem obedece uma linearidade. Se você for pensar, nós conseguimos imaginar uma reta que perpasse por esses pontos. E a equação dessa reta, ou a lei de formação dessa função polinomial do primeiro grau, que nesse caso a equação e a função tornam-se equivalentes, que nós vamos determinar na sequência dessa aula. Então, uma maneira pertinente de obter a reta de regressão é organizar as formações em uma tabela.
Aonde que você vai dispor, então, primeiro? O x, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, que é a temperatura. O y, que aqui no caso, quem é o y para nós? O y, ele é a pressão. 0,94, 0,96, 1, 1,05, 1,07, 1,09, 1,14, 1,17, 1,21, 1,24, 1,28. Só que nós também precisamos, nesse processo, do quê? Do quadrado do x. Então, todo x elevado ao quadrado, ó, 0 ao quadrado, 0, 10 ao quadrado, 100, 20 ao quadrado, 400, 30 ao quadrado, 900, 40 ao quadrado, nós temos, então, 1.600, 50 ao quadrado, 2.500, 60 ao quadrado, 3.600, 70 ao quadrado, 4.900, 80 ao quadrado, 6.400, 90 ao quadrado, 8.100 e 100 ao quadrado, nós temos, então, 10.000. E temos também o produto entre x e y. 0 vezes 0,94, nós temos 0. 10 vezes 0,96, nós temos 9,6. 20 vezes 1, temos 20. 30 vezes 1,05, nós temos 31,5. 40 vezes 1,07, temos então 42,8. E na sequência temos 54,5, 68,4, 81,9, 96,8, 111,6 e, por fim, 128. Chegamos então agora na nossa aula no momento de atividade, aonde que você vai então realizar a soma desses valores. Vamos ao quadro? Nós temos no quadro então a tabela, aonde temos x ao quadrado, o produto de x e y, e você irá realizar a soma. Então, você vai somar 0 mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, todas as colunas, e nós vamos, então, com isso, obter os valores que nós iremos, então, substituir no sistema linear, inicialmente no sistema linear, iremos, então, obter a reta de regressão. Eu vou dar um tempinho e nós já retornamos, então, com a solução dessa atividade. Retornando, então, da atividade, vamos ao quadro com a solução. Então, nós iremos somar os valores. Basta pegar sua calculadora e nós vamos, então, somar. 0, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, mais 70, mais 80, mais 90, mais 100. E nós vamos chegar, então, nos seguintes valores. S de x igual a 550... S de x ao quadrado igual, ou xx, né? Nós utilizamos a notação do xx. 38.500. S de xy, 645,1.
e S de Y igual a 12,5. Então, temos essa, que seriam, então, os valores que nos interessam. S de Y, S de X, S de XY, de X vezes Y e a S de XX. Então, com essas informações, nós podemos já pensar no sistema linear. Eu vou pensar primeiro no sistema linear e na atividade sequente vocês pensem sobre a fórmula com A1 e A0 já determinados que nós usamos anteriormente. Então, nós vamos ter 550, que é, no caso, o somatório de x vezes A1, mais 11, que é n, que é a quantidade de dados que nós temos. Lembrando desse n aqui, como nós temos 11 dados, nosso n vale 11 vezes A0 igual a 12,15. 12,15 é o somatório de y. Temos, então, o somatório do x², que vale 38.500 vezes A1, mais 550, que é o somatório de x, que multiplica 0, igual a 645,10, que é o somatório do produto entre xi e yi. Vamos, então, resolver esse sistema. Inicialmente, nós vamos isolar A0 na primeira equação. Então, nós vamos pensar da seguinte forma. Mais 11A0. Vamos pensar 550A1. Ele é positivo, ele opera, então, do outro lado da igualdade, negativo. Não sobrou, então, 11A0 igual a 12,5 menos 550A1. 11 não está multiplicando a 0. Nós temos, então, que ele acaba dividindo o outro lado da igualdade. Então, temos que A0 é igual a 12,15 menos 550A1 dividido por 11. Vamos, então, agora substituir o valor de A0 na segunda equação do sistema. A segunda equação do sistema é 38.500A1 mais 550A0 igual a 645,1. Vamos, então, substituir o valor de A0 na situação. Então, eu vou repetir o valor de 38.500A1 mais 550A0. A0 nós vamos substituir a expressão igual a 645,1. Nós temos aqui, então, um produto entre o 550 com parênteses. Lembrando que implícito nós temos 1 no denominador. Então, 550 vezes 12,15, teremos 6.682,5. 550 vezes menos 550, nós temos, então, 302.500A1. 1 vezes 11, nós temos, então, 11. Vamos agora realizar a soma por meio do mínimo múltiplo comum, da soma de frações. E qual, né, o caso, ao realizar a soma de frações, nós vamos ter 38.500 vezes 11, nós temos 423.500A1, mais, como nós temos o 11, no caso, e o MMC, ele é 11, 11 dividido por 11, 1. 1 vezes 6.682,5, nós temos 6.682,5 menos 302.500A1. Vamos também extrair o MMC do outro lado da igualdade, para assim podermos cancelar o MMC. Então, 11 dividido por 1, eu tenho 11, 645,10 vezes 11, nós temos, então, 7.096,10. Nós podemos, então, unir os A1s, que são termos semelhantes. Então, 423.500A1 menos 302.500A1, nós temos 121.000A1, mais 6.682,5 igual
a 7.096,10. Nós, no 6.682,5 é positivo, ele opera negativo, então eu vou repetir. 121.000A1 é igual a 7.096,10 menos 6.682,5, teremos então 41.413,6. O 121.000 não está multiplicando a 1, ele opera então dividindo. A1 é igual a 413,6 dividido por 121.000. Ou seja, A1 é igual a 0,00342. Substituindo então A1 lá em estrela, que é essa expressão do A0 que nós encontramos no início, nós temos que A0 é igual a 12,15 menos 550 vezes 0,00342. Então, 550 vezes 0,00342. 12,5 menos esse produto dividido por 11, nós temos que A0 é igual a 0,93355. Mas não acabou ainda. Então, nós com isso determinamos os valores de A0 e os valores de A1. E podemos então pensar nessa reta de ajuste. Como a família que nós partimos desde o princípio, quando elaboramos o erro, estudamos as situações do erro, y é igual a A1x mais A0. Então, A1 vale 0,00342 vezes x mais 0,93355. Tendo essa função, vamos então extrapolar essa função com a ideia de encontrar o zero absoluto, ou seja, de encontrar quando a pressão vale zero. Para isso, nós vamos fazer y igual a zero. Temos então que encontrar a raiz. Nós vamos pensar na raiz dessa função polinomial do primeiro grau. Então, 0,00342x mais 0,93355 é igual a zero. O mais 0,93355 opera do outro lado negativo. 0,00342 multiplica o x, acaba operando, então, dividindo o outro lado da igualdade. Então, x é igual a menos 0,93355 dividido por 0,00342. E com isso, nós chegamos em menos 272,96784. Os livros didáticos de física nos apresentam menos 273,15 graus Celsius, como sendo esse zero absoluto quando a pressão é zero. Então, você pode perceber que nós não estamos tão distantes assim, e o ajuste que nós realizamos, com base naquelas informações, foi muito bom, porque o erro absoluto nessa aproximação é de 0,18216. Então, nós podemos perceber nesse ponto que percebemos que nós já realizamos um ajuste que mostra, comparando com outros estudos, comparando com o reflexo na realidade, já apresenta, então, resultados condizentes, resultados que são oportunos para a situação problema. Nós chegou agora, então, o momento de você praticar, o momento de você pensar em aplicar os conhecimentos que nós estudamos até agora. Vamos então ao quadro com uma atividade. Então, para você agora, nesse momento, considerando os seguintes dados obtidos em um experimento, então eu tenho x1 para y 0,5, para x2, para y2, para x5, para y 1,8, determine a reta de regressão linear por meio do método dos mínimos quadrados. E nesse caso específico, fique à vontade por resolver por meio do sistema ou para resolver por meio daquelas duas fórmulas que já foram dadas,
sobre o valor de A1 e sobre o valor de A0. Eu vou dar um tempo para que você faça a atividade e já retornamos com a correção. Retornando então da atividade, vamos ao quadro com a resolução. Então, temos uma tabela onde nós já organizamos os dados. Então, eu tenho o índice 0, 1 e 2. Então, nós estamos trabalhando com 3 pontos somente. XI, 1, 2 e 5. Então, 1 mais 2, 3, mais 5, nós temos 8. Vou elevar ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25, e já posso somar. 1 mais 4, 5, 5 mais 25, 30. Eu tenho o YI, meio, 2 e 1,8. Meio mais 2, 2,5. 2,5 mais 1,8, 4,3. E eu já faço, então, um produto entre XI e YI. 1 vezes meio, meio. 2 vezes 2, 4. 5
vezes 1,8, 9. E já somo. Meio mais 4, 4,5. 4,5 mais 9, 13,5. Quando eu completo a tabela, eu já tenho algumas informações. Eu sei que N vale 3, a soma do produto entre x e y vale 13,5, S de x vale 8, o somatório do x quadrado vale 30, o somatório de y 4,3. Então, eu aplico utilizando a fórmula, vou utilizar nesse caso a fórmula e não o sistema para 1. Então, eu tenho N, que é 3, que multiplica o somatório do produto entre x e y, 13,5, menos o somatório de x, 8, vezes o somatório de y, 4,3, dividido por N, que é 3, que multiplica o somatório de x ao quadrado, que é 30, menos o somatório de x, que é 8, elevado ao quadrado. Então, 13 vezes 13,5, temos 40,5, 8 vezes 4,3, temos 34,8, 3 vezes 30, temos 90, menos 8 vezes 8, 8 ao quadrado, 64. 40,5 menos 34,4, temos 6,1, 90 menos 64, temos já então 26. 6,1 dividido por 26, nós temos então 0,2346. Ok? Já temos então esse valor, sendo então um valor correspondente a A1. Pensando agora em A0, S de xx, x quadrado, que é 30, vezes o somatório de y, que é 4,3, menos o somatório do produto entre x e y, que é 13,5, o somatório de x, que é 8. N, que é a quantidade de dados, que nós temos é 3, que multiplica o somatório de x ao quadrado, que é 30, menos o somatório de x, que é 8, elevado ao quadrado. 30 vezes 30 vezes 4,3, temos então 129. Menos 13,5 vezes 8, já temos 108. Dividido por 3 vezes 30, 90, menos 8 vezes 8, 64. 129 menos 108, temos 21, 90 menos 64, 26, 21 dividido por 26, temos então que A0 é 0,8077. Logo, temos que a seguinte equação ajusta os pontos. Então, y é igual a 0,2346, que é o valor de A1, mais o valor de A0 de 0,8077. Então, com essas informações, nós finalizamos a correção da atividade e é importante que você já observe que nós, dessa forma, aplicando a fórmula propriamente dita, se você acabou memorizando, acaba sendo mais rápido. Então, você tem duas opções. Ou resolve o sistema, ou aplica na fórmula, onde que A1 e A0 já estão, então, no caso, isolados. Mas agora nós chegamos no momento de atingirmos o nosso terceiro objetivo da aula, que é pensar sobre a confiabilidade do processo que nós estamos realizando de ajuste das curvas. Será que a curva que nós obtivemos, no caso, a função linear que nós obtivemos, será que essa curva satisfaz as condições de investigação? Será que os resultados que nós podemos agora, que nós extrapolamos a função, nós fomos além das situações que foram observáveis no experimento? Nós projetamos o que seria o zero absoluto. Será que esses resultados que encontramos é confiável? Vamos então retomar ao quadro, conhecer os critérios de análise da qualidade, da confiabilidade e qualidade do processo de regressão linear. Para saber se a regressão linear realizada é confiável, devemos calcular e interpretar
o coeficiente de determinação e de variância residual. Lembrando que y de CI é a imagem de xi obtido pela reta de regressão. Então, nós temos o coeficiente de determinação, que é esse R ao quadrado, você vai encontrar na literatura ele sendo definido dessa forma, e nós temos a variância residual. O R ao quadrado, quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste realizado. E a variância, quando mais próximo de 0, menor é a distribuição dos dados em relação à média, ou seja, a variância, então, quanto mais próximo de 0, mais homogêneos são esses conjuntos de dados. E, consequentemente, nesse processo, nós estaremos comparando y de CI é a imagem de xi na função. E nós vamos comparar, então, as imagens que nós vamos obter com a função e nós vamos comparar também com os valores que nós acabamos, no caso, de coletar por meio da observação. Então, R ao quadrado é igual a 1 menos, olha só, o somatório da diferença de YI, que é o Y que foi coletado na observação, menos a imagem de xi no ajuste, elevado ao quadrado, dividido pelo somatório dos y ao quadrado, menos 1 sobre n, o somatório do y elevado ao quadrado. E a variância é igual ao somatório da diferença dos y com a imagem de xi ao quadrado, dividido por n menos 2. Então, nós vamos retomar os dados que nós já coletamos anteriormente do experimento desde a situação geradora de aprendizagem. Vamos, então, construir a coluna do xi, construir a coluna do yi e já vamos, então, informando, já conhecendo as informações que nós vamos trabalhar. Então, 0, 10, 20, 30, esses aqui são os valores que nós já conhecemos, até 100, e nós já vamos pensar nas imagens. 0,94, 0,96, 1, 1,05, 1,07, 1,09, 1,14, 1,17, 1,21, 1,24, 1,28, e a soma de todos esses valores, nós temos então 12,15. Nós vamos agora, então, elevar esse y ao quadrado. Então, 0,94 ao quadrado, eu tenho 0,8836. 0,96 ao quadrado, eu tenho 0,9216. 1 ao quadrado, eu tenho o próprio 1. 1,05 ao quadrado, 1,1025. 1,07, eu tenho então 1,1449, 1,09, eu tenho 1,1881, 1,14, eu tenho 1,2996, 1,17, eu tenho 1,3689, 1,21 ao quadrado, eu tenho 1,4641, 1,24 ao quadrado, eu tenho 1,5376 e 1,28 ao quadrado, eu tenho 1,6384. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou calcular, por meio da reta que nós regredimos, a imagem do 0, a imagem do 10, a imagem do 20, a imagem do 30, a imagem do 40, do 50, do 60, do 70, do 80, do 90 e do 100. E vou obter os seguintes valores. Para o 0, 0,93355. Para o 10, 0,96775. Para o 20, 1,00195. Para o 30, 1,03615. Para o 40, 1,07035. Para o 50, 1,10455. Para o 60, 1,13875. Para o 70, 1,17295.
Para o 80, 1,20715. Para o 90, 1,24135. E para o 100, 1,27555. Vamos então agora na sequência realizar a diferença, porque eu preciso da soma dessa diferença para os dois parâmetros que eu vou construir. A diferença entre o y que foi coletado e a imagem desse y que foi obtido como essa imagem de xi na função que nós ajustamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, nesse caso, 0,94 menos 0,93355 e vou obter 0,00645. No outro lado, nós vamos ter, então, 0,96 menos 0,96775 e eu vou obter menos 0,00775. Na continuidade, seguindo a mesma lógica, menos 0,00195, 0,01385, menos 0,00035, menos 0,01455, 0,00125, menos 0,00295, depois com 80, 0,00285, menos 0,00135, 0,00445. E depois eu vou elevar esse valor ao quadrado, obtendo então 0,0000416, 0,00006, 0,00038, 0,0001918, 0,000000122, 0,000211. E esse monte de zero é muito importante, porque ele já mostra para nós que, quando eu estou levando ao quadrado a diferença entre o y coletado e o y e as imagens do xi pela função que eu ajustei, então já mostra que está muito próximo. Esse monte de zero é muito bom para o ajuste, para avaliar a qualidade do ajuste que estamos realizando. Dando continuidade agora para x igual a 60. Elevando 0,00125 ao quadrado, vamos obter 0,0000156 menos 0,00295. 0,0000087, 0,00285 vamos obter 0,000008122 e para finalizar 0,000001822 e por fim 0,0000198. Vamos então somar todos os valores. Somando todos os xis, nós vamos obter 12,15, já calculamos isso anteriormente. Somando todos os xis ao quadrado, vamos obter 13,5493. Somando todos os y de CI, vamos obter 12,15005. Todos os y menos y de CI, vamos obter menos 0,00005. E o quadrado dessa diferença, 0,0005483. Então, com essas informações, nós podemos, então, já calcular o primeiro parâmetro, que é, no nosso caso, o coeficiente de determinação. Então, 1 menos o somatório da diferença do y com a imagem do xis elevado ao quadrado. Nós temos, então, 0,00548326 dividido pelo somatório do y ao quadrado, 13,5493 menos 1 sobre n. Lembrando que para nós n é igual a 11, são 11 pontos que nós coletamos desde o princípio. E nós vamos elevar ao quadrado o somatório de x. Então, teremos y é igual, repetir. Então, 1 sobre 11. Primeiro, 12,15 elevado ao quadrado, que multiplica 1 sobre 11.
menos mais 13,5493, nós vamos obter 0,129072. Então, temos um menos o quociente entre 0,00054832 sobre 0,129072, nós temos, então, 0,9957. E o que tem que ficar claro nesse ponto é o quê? Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste. Então, nós temos 0,9957. Isso já mostra que o ajuste já foi muito bom para o que nós estamos realizando. Se você volta na tabela e quando você pensa nessa diferença entre o que entre o que ajustamos e o valor coletado no experimento, já se percebe que é na terceira casa decimal, aqui foi na segunda, aqui também foi na segunda, mas a maioria dos pontos, eles já estão bem alinhados, estão bem ajustados. E quando nós calculamos, por fim, que seria o nosso último parâmetro, que é a variância residual, o que vamos encontrar na variância residual? A variância residual vai ser, então, o somatório da diferença do y pelas imagens de xi elevado ao quadrado dividido por n menos 2. Então, vamos ter o seguinte, 0,000548326 dividido por 11 menos 2. Lembrando que n para nós vale 11. Então, teremos aqui, no caso, 9. Realizando, então, essa divisão, nós vamos chegar em 0,0000609, o que também é muito bom para a nossa análise, principalmente porque a variância residual ela vai trabalhar com a homogeneidade dos dados. E quanto mais próximo de zero, isso significa que mais homogêneo esses dados que nós estamos trabalhando está. Menos dispersos em relação à média, ele se encontra. E dessa forma, então, nós podemos perceber que o ajuste que fizemos da situação que desencadeou toda a discussão na nossa aula foi, então, realizado. Dessa maneira, eu também gostaria de frisar, por fim, que você, no caso, em relação à produção textual, os estudantes ganharam mais uma semana de prorrogação, então vocês têm mais uma semana para postar esse seu trabalho no fórum. E por isso, então, eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa praticidade e da situação em qual aplicamos a matemática ao encontrar a reta de regressão. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.